Olá, Oliveira, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje temos mais um episódio aqui para vocês e hoje iremos falar sobre Pocahontas. É um desenho da Disney há um tanto esquecido, mas traz uma animação bem interessante se você gosta de fotografia e arte conceitual. Com certeza você tem que assistir. Se você já assistiu, assista novamente porque vale super a pena. Só aqui, The Color of the Wind, nas cores do vento, que vai ser o desenho, no caso, a música que a gente vai ouvir hoje, conversar um pouquinho sobre isso, você vai perceber que existem diversos elementos, não apenas narrativos, mas também semióticos e diversos outros fatores. Então, sem mais delongas, se você já está aqui, curte o canal, já deixa o seu like. Se você está aqui chegando aqui, se inscreve no canal, porque com certeza você vai curtir bastante, porque se você gosta de animação, fotografia, análise e muito mais, você vai encontrar aqui no Craftando Mundos. Beleza? Então, bora lá, sem mais delongas, ver a música The Color of the Wind. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse primeiro trecho. You think I'm a ignorant savage? Se você acha que eu sou uma selvagem ignorante. You've been so many places. Você já esteve em tantos lugares. You guess it must be so. Então eu acho que você deve ser uma pessoa assim. Mas still cannot see. Mas ainda assim não consigo ver. If the savage one is me. Se eu sou o selvagem. How can there be so much that you don't know? Como você deve haver tanta coisa que você não sabe? Que você não sabe. É bem interessante porque essa narrativa conta a história da expansão, no caso, da colonização das terras norte-americanas, com a chegada dos europeus dentro desse momento, mais com uma interação com os que eles chamam de pele vermelha, os indígenas, os nativos das terras norte-americanas. E é legal porque essa narrativa conta exatamente o pensamento e o princípio daquelas pessoas, daquela cultura, devido a um fator expansionista, mercantilista. Então você percebe que esse trecho mostra não apenas o ponto de vista do personagem, no caso do nosso protagonista, mas também o ponto de vista da nossa protagonista. Você percebe que como nós, aqueles que fomos colonizados, nós brasileiros que fomos colonizados pelos portugueses, sentimos um pouco como que é essa sensação de ser, ou no caso ter essa relação com a nossa metrópole, onde a colônia normalmente, na verdade grande parte das vezes, até se não dizer 100%, era, no caso, chupinhada com tudo aquilo que poderia ser. No caso, a colonização norte-americana tinha um pouco mais uma ideia colonialista mesmo, não apenas uma colonização de escravismo, no caso de extrativismo, como foi feito aqui no Brasil. Mas você percebe que existe essa brincadeira de dois PDVs. Porque da mesma forma que a gente vê a Pocahontas cantar, o nosso protagonista não canta. Ah, mas Rafa, isso pode ser uma escolha narrativa, porque o ator, no caso, aquele que fazia a voz do protagonista, não tinha habilidade de cantar. Só que no caso, se você for imaginar que naquele período, até mesmo hoje em dia, se o dublador não consegue cantar, ele possui um dublador cantor. E aqui, durante toda a música, você vai perceber que o nosso protagonista, ele não canta. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo, na sua grande maioria, o ponto de vista da Pocahontas. E essa brincadeira você percebe. E por que ele não canta em troca? Porque ele sabe que o que está sendo falado é verdade. Toda brincadeira acontece dizendo que os nativos de outras localidades são selvagens, são bárbaros, tanto que a origem da barbárie tem aí, no caso, diversos países que eram considerados bárbaros, porque todo mundo que era estrangeiro também era considerado um bárbaro. Então você percebe que ela já começa dizendo, você acha que eu sou uma selvagem ignorante,
Vocês viajaram por tanto tempo, né, por tantos lugares diferentes, e eu acho que deve ser até assim mesmo. Então você percebe que ele não retruca ou não canta junto devido ao fato de que ele sabe que isso é verdade. Então é muito legal você ver quando existe esse embate de pontos de vista diferentes e pelo fato de ser uma verdade quem cala consente. E como ele não está cantando, traz essa ideia de que realmente ele está vivenciando essa interação e aceitando essa interação. Mas entra agora aquele momento da sabedoria ancestral de um povo diferente. Seria um tanto injusto dizer que a Europa não existe sabedorias milenares, e a Europa também possui diversos ditados, filosofias, culturas, diversas ancestralidades que têm diversas sabedorias diferentes, ensinamentos diferentes. Porém, devido à história contemporânea ter sido protagonizada pela Europa e devido a todo o seu avanço tecnológico, se perdeu algumas coisas. Então, ter novamente essa retomada da sabedoria anciã de um povo que não era urbanizado, não era tecnologicamente desenvolvido na mesma linha de raciocínio que a Europa, é interessante. Por isso que acaba esse primeiro trecho dizendo basicamente que como pode haver tanta coisa que você não sabe? Se você acha que eu sou tão ignorante, como que você consegue dizer para mim que realmente você sabe tudo se você não sabe tanta coisa que você não sabe? You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Aí agora a gente entra num segundo ponto que eu acho muito legal, que diz basicamente o seguinte: você acha que é dono de qualquer terra que você pousar, no caso que você atracar, considerando que é um barco? A terra é apenas uma coisa morta que você pode reivindicar, mas eu conheço cada pedra, cada árvore, cada criatura, e tem vida, tem espírito e tem nome. O que é interessante desse trecho, que eu acho que é muito legal e vale assim extremamente a pena trabalhar esse conceito. Novamente a gente vê que tem essa pegada de que os europeus chegavam numa localidade e falavam: agora eu declaro essa localidade do rei, do imperador, da rainha, imperatriz ou qualquer outro líder que ele estivesse debaixo da bandeira. Isso é um desenvolvimento expansionista e conquistador. É algo muito comum dentro desse período histórico e dos grandes períodos históricos de conquistas e avanços territoriais. Então, até certo ponto, é normal, é extremamente comum ver esse tipo de coisa devido à normalidade cultural, sociopolítica e econômica daquele período histórico. Mas você percebe que quando ela chega e começa, mas eu conheço cada pedra, árvore e criatura, já começa a trazer um pouco mais desse gatilho da autoridade, dizendo: você pode dizer que conhece um monte de coisa, mas daqui eu sei o nome de cada coisa que você puder ver. Cada pedra, cada árvore, cada animal. E tudo isso é vivo, tem um espírito, tem um nome. Considerando as culturas norte-americanas, principalmente as nativas, existe sim essa ideia comunhão de que a natureza tem vida, seja ela mineral, vegetal e animal. Em alguns princípios espirituais, como por exemplo no espiritismo, existe essa proposta de que apesar das rochas não existirem vida, existe um princípio vital chamado mônada que tem como essa ideia de desenvolvimento e crescimento espiritual dessa essência natural que vai se desenvolvendo, se tornando futuramente um vegetal, um animal e depois chegando aí ao ser humano. Então esse princípio de desenvolvimento e onde mostra que tem vida, tem espírito, tem nome, não apenas dessa forma um pouco mais espiritualizada e até mesmo religiosa, se a gente for considerar nesses fatores, mas sim considerando que naquela localidade tudo tem um nome já.
Você não precisa categorizar aquilo porque já existe. Nós temos as plantas nativas brasileiras que já tinham um nome indígena. Não precisaria de um outro nome dado por uma língua europeia, porque já tem um nome nativo. Já existe a sua essência, já existe a forma e o como vai ser feito e o porquê precisa ser feito. Então é bem legal porque você nota no caso, essa diferença de conhecimento e essa diferença de perspectiva. Fizemos um vídeo recentemente falando sobre o iceberg cultural das interpretações, dos filtros, o como o indivíduo vê a sua realidade e interage com a sua realidade, com outros personagens, cenários, política, religião e como esses fatores interferem na construção do seu filtro. Então você percebe que aqui tem essa transformação. E é legal porque vocês podem notar essas bordoadas de cores que mostram onde nós temos o nosso protagonista, apesar de ter um leve contraste entre a cor de pele dele e a armadura, é muito clarinho. É o branco, é o louro, é o azul, é a armadura cinzentada. E quando a gente pega a Pocahontas, a gente vê uma pele mais morena, com uma cor mais bege, detalhes coloridos, vivendo no meio de uma floresta extremamente colorida, mostrando o como a natureza viva, energética e cheia de cores foi sendo transformada ao pouco em algo mais cinza, humano, morto, urbano, que faz com que tenha essas transformações. Então eu acho bem legal, por isso que eu disse que vale super a pena. Tanto que fazer uma análise extremamente focada apenas na semiótica trazida pela música, nossa, seria um vídeo inteiro, mas focando aqui apenas nas letras. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, Então, chegando aí, você percebe que fala, né? You think the only the people who are people? Você acha que as únicas pessoas que são pessoas are the people who look and think like you? São pessoas que parecem e pensam como você. But if you walk the footsteps of a stranger, se você conseguir seguir os pegados de um estranho, you learn things you never knew, Você aprenderá coisas que nunca soube, que nunca soube. É interessante, porque se você for parar para pensar simplesmente numa comparação religiosa, não acredito que necessariamente aqueles que desenvolveram a letra pensaram exatamente nesse fator, mas se você considerar que diversos messias eram estranhos, pessoas estranhas, que guiaram uma população e onde você seguir os passos desse estranho vai fazer com que você aprenda coisas que você não sabia. Considerando aí que temos diversas religiões messiânicas ou micênicas de uma forma geral, existe sim uma entidade, um messias, alguém físico que mostrou o caminho e você segue. Então interessante porque aqui a Pocahontas ela brinca com essa ideia, com essa dualidade desses princípios, dizendo que você é uma pessoa extremamente racista, xenofóbica, que faz com que as pessoas que só são consideradas pessoas para vocês são aquelas que parecem e pensam. Tanto que aqui, essa brincadeira, a gente pode seguir tanto essa ideia de algo que foge da cultura propriamente dita, entrando, por exemplo, aqui nessa xenofobia, por exemplo, algo que era muito comum naquele período histórico e em algumas localidades ainda se mantém essa ideia, mas podemos colocar diversos outros, porque fala também que não apenas pessoas que parecem, onde a gente pode pegar também a questão de racismo, onde muda a cor de pele, mostrando que, nossa, ela é mais escura, eu sou mais claro, eu sou mais magro, ela é mais gordinha, eu tenho a pele X, a pessoa tem a pele Y, eu tenho o olho X, a pessoa tem o olho Y, faz com que seja de forma diferente. Mas entra também o fator de pensar. Claro que aqui, se a gente for considerar simplesmente um fator histórico, estamos falando que se vocês não são europeus, não usam nossos costumes, as nossas vestimentas, não falam a nossa língua, vocês são estranhos, então merecem ser tratados como tal. Mas se formos puxar isso com uma ideia mais atual,
você percebe que existe sim alguém que vive no mesmo país que você, fala a mesma língua, veste as mesmas coisas, porém se não pensa como você, direita e esquerda, vai fazer com que tenha disputas, brigas e faz com que você não consiga aprender coisas que você aprenderia se por acaso você tivesse minimamente uma boa vontade de aprender coisas que esse estranho tem para te ensinar. E se formos brincar com essa dualidade, dizendo que se você, como um religioso, seguiu os passos de um estranho e levou para um caminho de luz, salvação, o que impede de você seguir novamente outros passos de alguém que você considera estranho para aprender coisas novas? Então eu acho muito legal porque esse, vamos chamar de trocadilho, faz com que a gente pense bastante. Tanto que eu acho muito lindo que exista não apenas essas referências dentro dos clássicos Disney que, graças a Deus, não foram tocados pela cultura atual, então ainda podemos sentir, pensar, refletir ou até mesmo nos emocionarmos com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de interação. Mas também, puxando para a atualidade, você percebe que também existem vários fatores que têm essa reinterpretação. Obviamente, como eu falei para vocês, a gente pode ficar interpretando aí diversos fatores, tanto históricos, quanto atuais, quanto filosóficos, culturais, metalinguísticos, e vai embora. Mas é interessante você imaginar como que simplesmente essa forma de pensar e essa forma de agir faz a diferença na hora que você vai colocar não apenas as letras em cima da música, mas também a contação de história, porque até então tudo que foi contado aqui, apesar de todas essas reflexões e esses início de desenvolvimento de personagem que o protagonista vai começar a ter, mas também nos faz pensar em diversos fatores. E é legal porque, da mesma forma que nós estamos vendo a música no ponto de vista da Pocahontas, nós estamos sentindo a música no ponto de vista do cara. Por quê? A Pocahontas tem o conhecimento, tem a vivência, ela que traz a discussão e a gente só escuta, e a gente só reflete, e a gente só reage em cima daquilo que foi dito. Então, da mesma forma que nós estamos seguindo o ponto de vista dela, nós estamos sentindo a história pelo viés do cara. E isso é muito legal, ver essa transformação e essa construção narrativa, porque você percebe o como isso transforma a forma de ver, a forma de analisar e a forma, obviamente, de sentir essa música. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Aí a gente já começa a ver o brilhantismo, não apenas visual da animação, como é linda as cores usadas, os elementos e diversos outros pequenos fatores, porque nós temos aqui o quê? Uma cachoeira laranja, não, lilás, esse rosinha clarinho, mostrando que olha a conexão que existe entre eles, onde o amor pode estar surgindo devido a essas conexões, porque agora Pocahontas está apresentando o mundo dela, apresentando o ponto de vista dele, e como ele não está cantando de volta, ele está aceitando esse ponto de vista, e você percebe que nós temos centralizados os dois, onde o foco se torna eles, entre um mundo de trás bem rosinha, um lilás bem clarinho, mostrando todo esse amor, mostrando esse desenvolvimento. A gente percebe que quando falava, por exemplo,
Have you ever heard the wool cry in the blue corn moon? Se você já ouviu o lobo chorar para a lua azul do milho, no caso, né, essa questão não apenas o trocadilho, mas com a própria cor e propriamente dita. Ou ask the grand bold cat how he grinned, no caso, ou perguntou se o lince sorridente por que ele sorriu. E can you see of the voices of the mountains? You can paint all the colors of the wind. Então, mostra se você consegue cantar com todas as vozes da montanha e se você consegue pintar com todas as cores do vento. E é interessante porque quando fala se você consegue cantar com todas as vozes da montanha, você consegue interagir com os pássaros, o vento, as árvores, as criaturas, o silêncio. Todas essas vozes existem nas montanhas, nas florestas, nos ambientes naturais. E cantar com isso é você compartilhar com tudo isso. E até então, como eu falei, ele não canta de volta. Mesmo que ela pergunte se você consegue, ele vai dizer com o silêncio dele que não. Por isso ele não está cantando. Ele não consegue cantar com todas as vozes da montanha. Ele não consegue pintar com todas as cores do vento. Porque o vento não apenas traz a mudança, mas também traz informação, traz notícias. Porque como você conhecendo os ventos, você sabe por onde seguir. Você sabe para onde deve ir. Você já sabe, talvez, se um vento traz um aroma, o que tem ali. Então você consegue tirar muita informação do relevo, traz muita informação do ambiente natural, sabendo das correntes de vento, sabendo das correntes marítimas, sabendo das cores, sabendo das posições, sabendo dos animais, das criaturas. Então é muito legal porque tem essa brincadeira. E outro interessante, se você for parar para ver, mais futuramente até fala, mas trazendo aqui também, o lince. Peguem a imagem de um lince. Se você olhar, parece que ele tem um leve sorrisinho. Por quê? Porque quando você nota na criatura que ela tem alguma coisa, é a forma de ver. Tanto que quando você vê o filme do Avatar, quando fala um eu te amo, não existe um eu te amo como essa forma mais direta, mas a frase que representa essa ideia é eu te vejo. Se eu te vejo, eu te noto. Se eu te noto, eu tenho que a perspectiva e a ideia da sua existência. Para mim, você existe como corpo, como alma, como tudo, porque eu te vejo. E aqui ela está mostrando os filtros de como ela vê o mundo, como ela interpreta tudo aquilo, como ela escuta o silêncio, as criaturas, as plantas, todo o ambiente em volta, como ela consegue utilizar da natureza como forma de se expressar, de viver. Então é muito legal porque ela diz claramente, se você quer ter essa vivência diferente, esse conhecimento diferente, você precisa cantar com todas as vozes da montanha e pintar com todas as cores do vento. Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you. And for once, never wonder what they're worth. E é legal porque a música, ela tem um ritmo e juntamente com esse ritmo, e não apenas o ritmo da música, mas também a modulação que tem na cantora, no caso na Pocahontas, também tem na linguagem corporal. E quando fala como roll and all the riches and around you, então você percebe que não apenas eles estão rolando, mas quando fala riches on the round you, nesse momento, ela está por cima dele, aproximando, tendo toda essa proxêmica, dizendo, se você rolar e entender, você vai ver todas as riquezas ao seu redor. Não apenas as riquezas naturais, mas esta riqueza aqui que está, e ela até faz um you, como aquela ameaçada daquele beijinho ali. Então é interessante porque não apenas ela está apresentando o mundo dela, porque
Porque quando você está apresentando o seu mundo e convidando uma pessoa a aprender mais sobre o seu mundo, você está convidando a pessoa a fazer parte do seu mundo. Então, para ela, não apenas é um momento de compartilhar conhecimento, porque podia muito apenas explicar, fazer um passeio, uma palestra, mas ela está entregando não apenas o mundo que ela vive, mas o mundo dela. E é legal porque você vê toda essa brincadeira que fala: venha correr pelas trilhas escondidas do pinheiro da floresta, né? Come round the ring, the pine and trees of the forest. Então ela correndo nos pinos da floresta. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Venha provar os doces frutos do sol da terra. Venha rolar em todas as riquezas ao seu redor. Come roll on the other riches all around you. And for once, never wonder that well worth. E pela primeira vez, nunca se pergunte quanto vale. Porque quando a gente fala sobre o mundo capitalista, um mundo mais economicamente ativo, você não vai simplesmente chegar e falar assim: nossa, que cartinha bonita, quanto é? Não. É legal, é bonita. Aprecie a beleza como a beleza. Aprecie as coisas pelas coisas que são, não pelo valor dela. Claro que o valor monetário, muitas vezes, principalmente quando a gente deseja e ambicia aquilo para nós, para termos, precisamos comprá-los muitas vezes, então saber o valor é importante. Mas existe uma grandíssima diferença entre saber o valor com o objetivo de conquistá-la ou um valor com o objetivo de comprá-la. Porque uma coisa é: ah, meu Deus do céu, quanto custa essa cartinha aqui do pôster do Magic? Custa R$50. Pô, legal, vou comprar. Outra coisa é: nossa, mano, que bonito, acho que eu vou começar a colecionar. Então eu já preciso já me programar, porque eu sei que cada carta custa entre 50 a R$200. Então eu preciso ter uma ideia, então eu vou trabalhar assim, assim, assado. Então existe uma grandíssima diferença entre você apreciar uma coisa sabendo o valor dela, tanto o valor monetário quanto o valor, seja da própria intenção, interpretação daquele filtro, né? Novamente o vídeo do vídeo passado. Mas você também percebe que existe toda essa ideia de que o quanto vale e, necessariamente, o realmente o quanto vale. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the otter are my friends. And we are all connected to each other. In a circle, in a hoop that never ends. Olha que direção magnífica que foi feito nesse trecho. The rain and the river are my brother. No caso, eles estão dentro do rio nadando, mostrando isso. The heron and the otter are my friends, onde você percebe a sombra da garça. E aqui a própria lontra brincando, mostrando que amigos vivem bem, vivem juntos, não caçando. Obviamente precisamos comer, então ter o abate do animal como forma de alimentação, mas não como forma de prêmio, porque você não caça seu amigo, você não mata o seu amigo, você compartilha os melhores momentos, os melhores locais, as melhores vivências, as melhores tudo com os seus amigos. Então, se você caçá-los ou destruir a natureza, você não vai conviver com os seus amigos. E isso é maravilhoso. Tanto que mostra agora, como eu falei, na parte da conexão, da direção, fala: And we are connection to each other, in the circle and the rope and never ends. Estamos todos conectados uns aos outros em um círculo, em um arco que nunca acaba. No momento que você vê ela dizendo isso, onde está com cabeça a cabeça, onde o cabelo jogado para um lado, nós temos aí, gira nessa proposta meio que yin yang, onde existe o bem e o mal, a luz e as sombras, mas existe a sombra na luz e existe a luz na sombra, criando esse equilíbrio, unificando tudo isso dentro dos olhos da águia, aquela que vê
tudo de cima e existe uma perspectiva maior, tem uma visão, uma área maior, então consegue ter uma noção maior do que pode acontecer, do que pode ser feito. E isso mostra que existe tudo isso. Nossa, é incrível essa direção dessa música. Quem foi o diretor desse clipe, no caso, desse trecho, se for o mesmo do negócio, parabéns, é incrível, é maravilhoso, mostrando também agora que a gente tem esse amarelo, de amarelo, laranja, tanto mostrando essa ideia do pôr do sol, ou do próprio nascer do sol, um começo de uma nova vida, ou a finalizar de uma vida antiga, e mostrando que nós temos essas duas águias, e o mais legal é que a gente vê a águia que está no braço da Pocahontas, olhando para frente, nessa ideia de ver o horizonte, ver o futuro, e no caso aqui a águia do nosso protagonista olhando para cima, mostrando que existe essa ideia de alcançar o maior e tentar ser o melhor devido a esse ponto. Também pegando esse cobre, onde temos essa cor mais cobre e essa cor mais prata, mostrando que ela está em segundo lugar e ele em terceiro lugar. E o sol como dourado em primeiro lugar, onde ela se põe superior. Não, ela se mostra inferior a quem? A natureza, ao sol como primeiro lugar. E ele se coloca em terceiro, buscando e ansiando algo mais superior devido a isso. Tanto que você percebe a águia que já é alguém que vê de cima, já é alguma coisa que vê de cima, mas ela busca algo maior, por isso vê essa conexão. Por isso que eu acho muito incrível, e esse trecho eu acho um dos trechos mais incríveis que tem nessa música, porque não apenas tem essa semiótica e essa ideia, porque todas essas analogias que a gente está fazendo aqui acontecem puramente pelas cores e pelos posicionamentos, linguagem corporal do próprio bicho. É algo maravilhoso, é algo incrível. Por isso que quando a gente fala sobre descrição de universo, descrição de mundos, faz toda diferença o conhecimento não apenas do que você quer passar, mas também no como você quer passar. If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon. But whether we are white or copper-skinned, we need to sing with all the voices of the mountain. Need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors of the wind. E eu quis acabar deixando pause aqui, porque olha a fotografia que incrível. A gente vê nesses três planos, até vou usar o mouse aqui para vocês poderem ver. Aqui a gente tem um plano aqui e aqui, né? Usando a técnica dos terços. Onde você percebe que a gente tem esse primeiro terço aqui na frente, mostrando que apesar desse ponto focal e tem toda a natureza, ainda existe um pouco da selvageria. Então, se isso fosse realmente deixado de lado, estaria no cantinho ou estaria exposto, mas está aqui em primeiro plano, mostrando que mesmo estando nessa altura do campeonato dessa animação, muita coisa vai acontecer isso devido isso aqui, devido ao que isso significa. Mas da mesma forma, isso aqui está deitado, colocado gentilmente sobre uma árvore, mostrando também um pouco dessa abnegação, deixando um pouco de lado, porém isso ainda é um problema. Mas, voltando um pouquinho, falando sobre mais a parte da letra novamente, já começa dizendo How high does the sycamore grow? O quão cresce o sicamoro? No caso, se você cortar, você nunca vai saber. Ou seja, você nunca vai conhecer o seu potencial se você limitá-lo.
saber um pouco mais sobre os outros, sobre a vida, não é se diminuir, é entender até onde você vai. Porque se você se cortar, você nunca vai saber o quão grandioso isso vai ser. E continua. Você nunca ouvirá o lobo chorar pela lua azul, pois se somos brancos ou de pele cobreada, no caso se vocês são europeus ou se são pele vermelha, precisamos cantar com todas as vozes da montanha. Precisamos pintar com todas as cores do vento. E como você pode possuir a terra? Se tudo que você possui a terra, então só pode terá com as cores do vento. Então não adianta você chegar na terra, chegar no local novo e dizer é meu, é agora, é isso, é aquilo. Se você não souber cantar com as músicas das montanhas e pintar com as cores do vento, seja em qualquer localidade nova que você for, porque naquela localidade vai ter as montanhas de lá, as árvores de lá, as folhas, as plantas, os bichos, e se você não tiver o filtro que vai fazer com que você veja de verdade, você nunca vai ver o lobo cantar, você nunca vai ver as cores do vento, você nunca vai ouvir a montanha e todas as suas vozes. Por isso que ela começa a música penteando todos os fatores e mostrando para ele levemente o que ele perdeu durante todos esses anos devido a essa filtragem meio bosta que tem um europeu daquele período histórico, pelo menos na sua grande maioria, porque vê o outro de forma diferente. E se não pensa e não veste, não é igual a ele, é um estranho, é um bárbaro, é um ignorante, é um selvagem, mas a vida é bem diferente e a vida é totalmente construída a partir dos seus filtros. E o como você vai regá-los e como você vai construí-lo e como a cultura onde você está envolvida vai fazer isso. Até a gente brinca utilizando a ideia de Freud de ego e de superego, onde nós temos o eu, o outro e a sociedade, e os filtros que você tem quanto a isso. Você também pode brincar com esses fatores mostrando a grande diferença. Obviamente eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a música, porém quando a gente fala sobre simplesmente animações que têm a sua principal essência, mostrar uma história e mostrar como aquilo deve ser contado, sentido e percebido, faz toda a diferença. Por isso, eu trago aqui as músicas que aparecem nas animações da Disney, mas se por acaso você tiver alguma outra música que vale a pena de trazer, seja ela de uma abertura ou de um encerramento, ou está aparece dentro da animação que traz esse conceito, vamos lá, traz pra mim, deixa aqui nos comentários, porque se você chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, deixa o seu like. E se você não era inscrito, chegou até aqui e curtiu, se inscreve no canal, porque nós temos aí vídeos 3 vezes na semana, segunda, quartas e sextas, falando sobre construção de universo, personagens, análise de cenários, pra gente entender como construir os nossos e fazer uma narrativa muito mais incrível. Por isso, trazendo aqui Pocahontas e The Colors of the Wind, porque, como eu falei, a semiótica, a psicologia das cores, a narrativa e todos os outros fatores internos e externos, diretos e indiretos, abstratos ou racionais, fazem toda a diferença. Então, se você souber utilizar a música da forma certa, o ponto da forma correta, você vai criar cenários e histórias incríveis, seja elas escritos, seja elas pintados, desenhados, quadrinhados ou qualquer outro tipo de narrativa que você acha que vale a pena desenvolver. Use e abude as suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!